Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula de revisão, né? Hoje a gente vai ver os principais pontos aí do capítulo 2. Prestem atenção. Na aula passada a gente viu os principais pontos do capítulo 1 e hoje a gente vai ver aí do capítulo 2, que serão os dois capítulos abordados na avaliação de vocês, ok? Então, aqui no capítulo 2 a gente trabalhou aí o espaço geográfico, né, e o capitalismo. Então, vamos entender um pouco aqui, né, sobre a questão sobre o surgimento do capitalismo, o que esse sistema, né, provocou aí no espaço geográfico. Então, há cerca de 11 milhões, né, de anos aí atrás, era prática comum entre os seres humanos o constante deslocamento de um lugar para o outro, né, que aí iam em busca de alimentos. Então, os seres humanos eram nômades, ou seja, viviam da caça e da pesca. Com o passar do tempo, veio aí a necessidade de um domínio maior dos recursos da natureza. Foi aí onde precisou, né, haver um, uma retirada maior de matéria-prima da natureza, provocando aí, né, o que hoje a gente vê grande consequência na questão do desmatamento do planeta. Então, a Revolução Neolítica, né, que é o marco de mudanças profundas que vieram a acontecer nas relações entre pessoas. Então, para organizar o espaço e as relações dessa nova sociedade, surge aí a figura do Estado. Então, quando surge aí a figura do Estado, então o cenário muda totalmente, né? Então, dessa forma, o espaço geográfico passou a ser palco de complexos acontecimentos, envolvendo aí tanto a sociedade quanto seu novo modelo, né? Então, antes as pessoas, elas mesmo eram dono, né, da procura por seu alimento, mas aí com o passar do tempo, o Estado começou a controlar todo esse sistema aí, né? Então, os hábitos e costumes, né, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, né, juntos, podem ser denominados de cultura. Então, o que chamamos de cultura, né? São os hábitos e costumes de uma determinada sociedade, né? Um determinado grupo de pessoas. Então, cultura, portanto, é uma palavra múltipla que pode se referir tanto a uma civilização inteira, a algum aspecto global, né? A cultura acadêmica, quanto aos usos e costumes de uma pequena comunidade no interior de um país. Então, qualquer grupo de pessoas, né? Qualquer aglomeração que exista de pessoas possui uma cultura, que são seus hábitos e costumes. Então, civilização é a atribuição de uma cultura mais aprimorada e soberana, conhecedora, né, do sistema de escrita, com uma forte e complexa organização social e grande detentora de sistema produtivo economicamente diferente das demais, né? Onde a identidade cultural está relacionada aí ao saber se reconhecer. Então, quando fala assim identidade cultural, é você reconhecer-se como cidadão, né? Então, as pessoas, né, o grupo de pessoas possui tanto sua cultura, que são seus hábitos e costumes, como uma civilização, uma sociedade civilizada, que é quando pega aí um grupo maior, né, de pessoas. Então, temos aí as antigas civilizações no contexto atual. Vamos ver aí qual a influência dessas antigas civilizações. Então, temos aí a civilização ocidental, que nasceu na Europa e se propagou, né, principalmente aí por meio dos gregos e romanos. Encontramos sua influência em diversos pontos do Oriente, desde a Rússia, né, passando por Israel e chegando até o Japão, né? Então, a civilização ocidental deixou aí sua influência também, né? Principalmente aí foi propagada pelos gregos e romanos. Já a civilização oriental, né, tem uma importância aí, porque as primeiras civilizações da humanidade surgiram no Oriente, né, em meio aí a grandes espaços desérticos compostos de terras áridas, onde só era possível encontrar terras férteis às margens dos rios Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates, né? Então, as demais áreas eram áreas totalmente desérticas.
Por essa razão, esses povos aí ficaram conhecidos por civilizações hidráulicas, ok? Então, a civilização oriental tem um destaque aí, né, para as terras férteis, está localizada somente às margens desses rios, o Rio Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates. E em relação a isso, né, os povos dessa área aí ficaram conhecidos como civilizações hidráulicas. Já a civilização africana, né, os africanos são povos de muitas culturas e predominantemente de pele negra. Eles têm como base comunidades tribais compostas de estrutura familiar diversificada. Eles se localizam, né, em sua maior parte aí no sul do continente, em uma região denominada África Subsaariana ou África Negra, né? Então, nós sabemos que o continente africano, né, a maioria da população é negra e a maioria está localizado aí ao sul, né, do continente, onde essa parte aí ficou conhecida como África Subsaariana ou África Negra, né, porque a predominância maior nessa área aí era de negros. A civilização africana sempre teve consciência de suas riquezas, criou aí grandes impérios, né, devido às suas riquezas. Uma das principais causas dos conflitos ocorridos no continente africano são aí as fronteiras, né, traçadas e impostas sem levar em considerações questões culturais ou religiosas extremamente diversificadas, né? Então, o continente africano, né, ou seja, a civilização africana, tem aí suas riquezas, né, seus grandes impérios, só que a maioria da população vive em área de pobreza extrema, né, que a gente vê passando aí diariamente nos noticiários, né. O surgimento do capitalismo. Então, vamos entender aí um pouco como se deu o surgimento desse capitalismo. O início do sistema capitalista, né, está aí associado à crise do sistema feudal na Baixa Idade Média por volta do século XIII e XIV, né, onde as classes sociais de artesãos e comerciantes que habitavam aí as extremidades dos feudos passaram a se organizar em uma região externa denominada burgo. Então, essa região aí externa, né, denominada burgo, foi aí que foi a partir dessa palavra que surgiu uma nova expressão para a classe social em ascendência, a burguesia, onde a gente sabe que existia a burguesia e o proletariado, né? Onde a burguesia tem como objetivo a busca pelo lucro e a circulação de mercadorias a serem comercializadas pelo espaço, visando a uma maior rotatividade de produtos e ao domínio amplo da região. Então, quer dizer que a burguesia, né, era a classe que detinha aí todos os meios, né, de produção, enquanto o proletariado era aqueles que trabalhavam para a burguesia. Temos as fases do capitalismo, começando aí pelo capitalismo comercial, que esse período marcou aí o acúmulo de capitais obtido a partir das trocas de mercadorias oriunda das descobertas e conquistas territoriais, bem como a escravidão dos povos nativos dos territórios conquistados. A economia tinha seu funcionamento baseado na doutrina mercantilista, que afirmava que a riqueza de um país era medida pela sua quantidade de metais preciosos, né? Então, a riqueza do país era devida à quantidade de metais preciosos que o país possuísse. Quanto mais metais preciosos, mais rico aquele país seria. O acúmulo de riquezas, né, pela burguesia proporcionou aí o surgimento de uma nova fase do sistema, o capitalismo industrial. Que esse capitalismo industrial marca aí a segunda fase do sistema implementado, né, entre os fins do século XVIII e início do século XIX, onde várias inovações tecnológicas marcaram esse período de transição, que culminou na substituição das ferramentas manuais pelos meios, né, de transporte movido à energia térmica e também à energia elétrica. Então, gente, quer dizer, aí no capitalismo industrial foi onde surgiu aí as inovações tecnológicas, né? Onde aí o trabalho manual
foi substituído aí pelas máquinas. Temos aí o capitalismo financeiro, onde um dos fatores marcantes dessa fase é a acirrada concorrência pelas fontes de energia e pelos mercados consumidores. Outro ponto marcante é o envolvimento dos Estados Unidos e também da Alemanha no contexto industrial. A intensificação da ciência a serviço da economia é considerado outro ponto marcante dessa fase, né? Então, o capitalismo financeiro está baseado aí na questão, no surgimento dos bancos, né? Onde aí começou toda a circulação do dinheiro em maior quantidade. O capitalismo informacional e a globalização. A revolução técnico-científica marcou aí o início da quarta fase do capitalismo, ocorrido no mundo após 1945. Essa fase aí é marcada pela venda de ações e também transferência de capital por meio de computadores. Hoje, as indústrias são instaladas nas proximidades de grandes mercados consumidores, centros de pesquisas e universidades que permitam aí intensas inovações tecnológicas, onde essas áreas aí são chamadas de tecnopolos. Tecnopolos são centros de pesquisa avançada. Então, o capitalismo informacional é onde trouxe aí toda a parte da informação mais avançada, né? Onde trouxe aí a tecnologia de ponta, né? Mais desenvolvida, mais avançada, onde essa fase aí é marcada pela venda de ações e transferência de capital por meio de computadores. E em relação à globalização, é o processo, né, de inovação tecnológica, onde o mundo passou aí, né, a viver praticamente da tecnologia. Tudo hoje estamos necessitados, né, de utilizar a nossa tecnologia para poder fazer a comunicação, fazer a interligação ou seja, de uma região para outra, de um país para outro. E essa globalização facilitou essa comunicação entre as pessoas. Bem, gente, esses são os principais pontos aí do capítulo 2. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.